Bom, eu participei aqui no Congresso em duas mesas. Na primeira era uma discussão sobre modelos de atenção à saúde, onde eu basicamente apresentei os resultados de uma pesquisa desenvolvida no grupo de pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, que era inicialmente ligada aos processos regulatórios no Brasil, mas tivemos como um achado muito interessante. Era uma pesquisa cujo foco era reconhecer melhor a perspectiva dos usuários na utilização que ele faz do sistema de saúde e, vamos dizer assim, se eu pudesse colocar como uma síntese dos nossos achados, é que os usuários produzem o que nós chamamos de mapas do cuidado, que é uma espécie de uma cartografia de pontos, de serviços, de referência, que ele vai montando e que ele sabe que pode contar ou pode acionar nos seus momentos de dificuldade e que precisa dos serviços de saúde. O que há de novidade, talvez, nesse mapa do cuidado é a maneira heterodoxa como os usuários combinam serviços públicos e privados, buscam vínculos e usam os serviços a partir de critérios que eles vão produzindo, vão aprendendo, muitas vezes na base da tentativa e do erro, que não são necessariamente os critérios que nós, técnicos, temos historicamente pensado. Conhecer os mapas de cuidado das pessoas pode ser uma boa estratégia para repensarmos como nós temos feito a gestão da clínica e o cuidado. A segunda mesa que eu participei, o assunto dela é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma legislação nova de 2011, que prevê um novo estatuto, uma empresa que seria capaz de gerir os hospitais públicos, em particular os hospitais universitários. A reflexão que eu trouxe centralmente é considerar que ainda não temos evidência de quais serão os impactos da adoção de tal política, embora haja receio que possa ser mais uma estratégia de privatização dos serviços, mas esse debate ainda não é completamente claro, e eu centrei a minha análise mais numa reflexão das possíveis transformações micropolíticas no hospital, em particular as transformações na relação no interior do corpo clínico, as diferenciações pelas quais a medicina vem passando atualmente, e as transformações na relação entre a administração e o corpo clínico, que é uma questão que me parece central, e essa criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares pode ser, vamos dizer, um elemento acelerador de processos que já vem acontecendo nos hospitais nos dias que correm. Quanto mais generosa é a política pública, quanto mais ela disponibilizar para as pessoas serviços, circuitos regulados, isso é bom, não é nenhuma posição anárquica pró-usuário, né? Mas o que o estudo mostra é que o usuário, ele quase que antropofagicamente, ele vai retirando pedaços desses circuitos, regras, e vai montando uma bricolagem de acordo com suas necessidades. E essa montagem, que é uma coisa também muito interessante que o estudo mostra, o profissional é muito importante. Quanto mais o profissional é solidário e parceiro no usuário, ele consegue compor mapas, mais completos. Então, de uma maneira geral, a gente diz que o estudo vai mostrar que o cuidado resulta de múltiplas lógicas de regulação, que às vezes são sinérgicas, complementares, às vezes são antagônicas. Há uma tradição no serviço público, mas a gente observa muito hoje nas operadoras de saúde, quase que uma busca de um maior controle dessa regulação profissional. Eu acho que ela deva ser estimulada, e principalmente a rede básica precisa desenvolver cada vez mais mecanismos que nós chamamos de micro-regulatórios, capacidade dela própria, não só mandar um cliente encaminhado por outro serviço, mas ser capaz de distinguir prioridades, maiores necessidades, ter um movimento mais próximo do usuário, que inclusive permita que ele reconheça na rede básica um espaço de produção do cuidado dele e de legitimação, coisa que não acontece hoje. A primeira vez que eu percebi isso exatamente foi numa pesquisa
que já tem uns 10 anos, com financiamento da Agência Nacional de Saúde, encomendado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós entrevistamos muitos médicos nos seus consultórios, eu fui muito a campo, conversei com muito médico dentro do consultório, e foi a primeira vez que eu percebi do que nós chamamos que os médicos montam seus territórios profissionais. Então os médicos também são produtores de mapas, de referências de colegas, de serviços, do serviço de radiologia preferido, o colega cardiologista que ele manda. Isso faz parte da produção, né, da clínica. Isso, na verdade, é uma tradição da clínica liberal, e mesmo nas operadoras de planos de saúde, nós observamos que mesmo com as restrições do plano, ele é capaz de discriminar daquelas possibilidades daquela pessoa, e ele monta esses mapas, que é favorável ao usuário. Então é interessante no estudo é que nós percebemos que o usuário também produz seus mapas. Então, de certa maneira, o gestor produz a regulação, que são grandes mapas formais, estratégicos, institucionalizados. Os profissionais buscam produzir mapas, né? E os usuários são produtores do seu mapa do cuidado. Talvez seja esse encontro mais flexível, né, mais solidário, que possa nos indicar caminho de uma reconfiguração de um sistema de saúde que é muito mais complexo que só a rede básica. O hospital tem que entrar no cálculo, o pronto-socorro tem que entrar no cálculo. E no estado de São Paulo, em particular, e nas cidades que nós estudamos, a relação público-privada está presente e tem que ser considerada na produção final do cuidado.